Alguns de meus relatos podem ser perturbadores. Assista por sua conta e risco. Não esquecendo, se gostou, siga o canal e deixe seu like. Isso é importante para a plataforma aceitar nossos conteúdos. Estas sensações foram reais. Neste ponto, aprendi que, com minha psicopatia, devia evitar este gatilho de tristeza, que poderia me incomodar todos os dias, e acabava em uma vontade louca de sentir dor. Na minha infância inconsequente, passei a cortar meus braços com giletes, e a sugar o meu próprio sangue bem devagar. Estranhamente, um prazer absurdo me tomava ao fazer aquilo. A dor, que mais parecia uma cócegas na hora do corte, mas depois ia aumentando gradativamente, e lentamente. É uma sensação muito agradável. Eu não conseguia parar de me flagelar. A dor no corpo me acalmava a alma. Eu esqueci as dores que existiam em minha mente, e os lamentos da vida. Meus pais, quando se atentaram para meus primeiros machucados, me levaram ao médico. Logo ele percebeu que meu problema era psicológico. Ele apenas orientou, e deu uma guia para meus pais me levarem a um psiquiatra. No consultório do psiquiatra dias depois, ele me diagnosticou com um quadro crítico de desvio de personalidade, e com uma depressão profunda, a doença da atualidade, disse meu pai. Alertou que, em um futuro bem próximo, poderia ser algo muito perigoso, se não fosse tratado da forma correta. De início tudo estava parecendo normal, mas, no momento em que o médico falou comigo, senti que seu medo de mim aumentava. Chegava a ser fétido para mim. Cada vez mais eu podia sentir, e eu estava gostando dessa sensação. Saí do seu consultório, com a percepção de que ele ia tentar me prejudicar. Poderia querer me dopar com qualquer droga que me prescrevesse. Os remédios que ele indicou na época, eu me lembro bem. Quando minha mãe ia me dar alguma das pílulas, eu os colocava momentaneamente embaixo da língua, e rápido saindo de perto dela, ia ao banheiro para cuspir. Eu parei de cortar meus braços, estava me concentrando em ler, e procurei meios de distrair a minha cabeça, algo que não exigia a aceitação de ninguém, mesmo sentindo ainda uma vontade imensa de fazê-lo. Mas não conseguia deixar meus desejos de lado. Eu sentia algo, como se fosse um instinto animal. Quando chegou a época de voltar às aulas, eu fui para a escola normalmente, assisti a matéria de forma regular. Foi então que, em uma brincadeira, eu senti um desejo profundo, de morder o braço de uma menina, uma colega de classe. Acabei dando uma mordida tão feroz, e com tanto desejo, que acertei em seu pulso uma das artérias e o sangue jorrou em meu rosto. As outras crianças começaram a gritar, e pedir para eu parar. Eu não parei. Era muito maior do que eu. O gosto do sangue dela era doce, era bom. Até que as monitoras chegaram, e vieram em socorro da garota. Eu já estava sobre a menina mordendo seu pescoço, e naquele momento estava me sentindo perfeita. A sensação quando me tiraram de cima da menina, era de gritar. Eu apenas queria orar com um animal, e sair dali correndo. Por um instante, senti que minha sanidade havia sumido. Antes que conseguissem me jogar em uma sala da escola, sob a vigília de um tutor, pude ver quando algumas professoras me olhavam com lágrimas nos olhos, sentindo que eu poderia estar louca. Eu consegui ouvir, quando uma me chamou de demônio. E algo naquela frase me fez sorrir. Minha mãe entrou naquela sala, tomada pelo pranto, e meu pai, com olhos arregalados, me observa, vai dizendo para ela, que eu poderia sair de lá somente quando a polícia chegasse. Eles me levaram a um lugar, que tinha várias pessoas como eu. Depois de algum tempo fui reconhecer como um manicômio. Minha sensação de sede por sangue, não tinha terminado, nem no manicômio com eles me dopando. Eu não consegui me controlar mais. Voltei a me flagelar naquele quarto e sozinha. Como não me davam nenhum objeto cortante, eu usava os dentes em meus pulsos. Até que, por decorrência de um ferimento muito grave, eles me colocaram uma mordaça. Passei muito tempo naquela cela. Eu tive até um filho dentro do manicômio, fruto de uma violência sexual. Fui um maldito enfermeiro. Ele se aproveitou que eu parecia indefesa em minha cama. Tirou minha roupa enquanto eu dormia. Eu lutei, mas não consegui evitar, até que ele chegasse ao seu orgasmo. Mas na luta as correias que prendiam minhas mãos se afrouxaram, então consegui pegar uma caneta que o maldito tinha deixado na cômoda ao lado, e eu a enfiei em seu pescoço. Ele pulou para trás, e começou a me socar. Fiquei muito machucado. Os médicos, quando me viram, questionaram. Ele disse que eu o ataquei e ele apenas se defendeu. Todos acreditaram em sua história, e ele continuou a trabalhar lá tranquilo.
Mas em outra oportunidade em que ele veio me ver eu tinha conseguido me soltar. Eu fiquei observando enquanto ele entrava pela porta. Chegando perto da minha cama ele me chamou de vadia maluca. Foi então que em uma distração dele eu voei sobre ele agarrando e lutando. Eu queria o sangue daquele maldito, então o mordi no pescoço do mesmo modo que havia feito com a menina na escola anos atrás. Mas eu só o larguei quando arranquei um belo pedaço do pescoço dele nos dentes. Me encontraram deitado em minha cama e o corpo do maldito no chão. Descobriram que eu estava grávida só a partir do momento que fizeram os exames de sangue e minha barriga foi crescendo. Os médicos decidiram que eu não poderia ficar com meu filho. Assim que dei à luz minha mãe foi buscá-lo. Eu ainda estou presa aqui. Já estou com 20 anos, mas nada mudou. E eu vou ficando aqui presa nesse lugar. Já me acostumei. Então enquanto minha fome aumenta a cada dia mais, espero para sair desse manicômio. Meu nome é Ramon. Eu nasci com um distúrbio genético e sou paraplégico. Meu pai em seu íntimo não aceitava essa minha condição. Ele sempre imaginou que seu herdeiro deveria ser idêntico a ele, um homem rico, que conquistou o mundo com sua inteligência e vigor físico. Embora eu fosse bem inteligente e disciplinado, mas isso para ele não era o bastante. Minha família procurou por várias maneiras de me curar, ou pelo menos me aliviar um pouco desse mal. Viajamos a vários países, Estados Unidos, Alemanha, China e por fim Rússia. Meu pai havia tido informações de um laboratório em Moscou, que estava fazendo experiências com clones. Mas estas experiências eram muito sigilosas e secretas, pois violavam as normas da ciência legal. As crianças geradas no laboratório não nasciam de mães, e sim em uma espécie de estufas, onde os embriões eram alimentados com pura proteína e vitaminas para o melhor se desenvolverem. Eram aquecidos para se sentir o mais confortável possível, mas as experiências não chegaram aonde os cientistas esperavam. Um clone humano perfeito, que falasse e andasse ou tivesse inteligência. Então os clones criados ali serviam apenas doar os órgãos. Apesar das muitas tentativas e frustrações, ainda não conseguiram um humano satisfatório. A ideia que meu pai estava comprando era que em uma fase adulta da minha vida, houvesse uma maneira de me fazer um corpo novo, através de um desses clones. Um gêmeo genérico meu, para me dar seu corpo quando estivesse adulto. Através de algum transplante de cérebro que colocaria minha personalidade nesse novo irmão. Nos padrões de hoje um pensamento fictício fantástico, mas no futuro pelo que os russos queriam poderia dar certo. Foi coletado o material genético meu e do meu pai, para ser guardado, e tão logo ele fizesse o depósito, todo o nosso material iria ser usado na construção do clone. Voltamos ao Brasil. Minha vida normal teria de continuar, até que meu irmão tivesse o tempo adequado para estar conosco. Os russos, assim que receberam a quantia exorbitante de dinheiro dos cofres de meu pai, preparam todo o processo da fecundação do clone, e o incubaram. Não tive mais notícias do fato por anos, já estava em minha fase adolescente, quando meu pai disse que chegaria com uma surpresa. O carro dele adentrou a garagem. Ele desceu sorridente e pediu que o porteiro pegasse uma de minhas cadeiras de rodas, e ao motorista que tirasse o novo hospedeiro de dentro do carro. Leonard, ele finalmente chegou. O motorista pegou meu novo irmão no colo, e o colocou sentado na cadeira de rodas. Ele estava nas mesmas condições que eu. Não podia andar, era a cópia perfeita, só que mais jovem e com um olhar apático parado, quase como se estivesse morto. Até em meu defeito, eles deram à luz a outro filho igual a mim. Ele não reagia a nada, não havia emoções nesse menino. Perguntei a meu pai o que aconteceu porque ele era dessa forma, e ele me respondeu: filho, o clone não foi feito para pensar, nem sentir emoções. Ele simplesmente é um receptáculo vivo, para o que você vai precisar no futuro. Na Rússia os estudos estão avançando para a troca de vocês. Os órgãos, células, ele poderia até andar, mas sua capacidade mental é muito limitada. Eles ficam em um estado de animação suspenso em seus casulos, esperando o seu desenvolvimento, e ser entregue a seus donos para serem usados. Seu irmão veio para nós agora porque eu achei um gasto mais que desnecessário para nós, já que enquanto eles ficam na Rússia, esta estadia paga e seria bem cara até para nós. Eu na ocasião fiquei pensativo sobre a condição desse irmão. Ele era uma vida morta, então ele só serviria para que um dia eu pudesse andar. Na realidade acabei tendo pena. Eu olhava e me via naquela situação, pelo fato de nossa semelhança. Eu me senti olhando em um espelho.
Sabendo disso, eu quis que ele tivesse o melhor tratamento, como se fosse meu irmão de verdade. Enquanto ele estivesse vivo ia ser paparicado, e bem cuidado assim como eu era. Ele ia ter os mesmos direitos que eu tinha, embora ele não soubesse nem expressar o que queria. Papai, onde Leonard vai ficar? Ele pode ficar comigo? Ramon, não se apegue demais. Você já deu até o nome a ele. Sabe o destino de Leonard. Aliás, eu não concordo, nem com o fato de vocês terem o batizado assim. Mas se deseja tê-lo por perto dentro de seu quarto, tudo bem. Então meu pai deixou que Leonard tivesse sua cama em meu quarto. Com o passar dos dias, não havia sido eu apenas que vinha me apegando a Leonard. Sua dependência fez com que ele se tornasse um bebê em nossa casa. Nossa empregada Stella o tratava como um filho, o alimentava cantando uma linda canção todos os dias, dava seus banhos, e o trocava e falava com ele. Todos gostavam de cuidar dele pois ele era como uma criança que não reclamava. Confesso que tive até uma pequena inveja de Leonard. Em uma noite estávamos deitados no quarto. Lá fora estava chovendo demais. O vento e os relâmpagos faziam um barulho aterrador. Eu olhei em direção onde estava a cama de Leonard. Foi quando comecei a ouvir uma música bem baixinho. Eu olhei para saber de onde vinha o som. Era de Leonard. Era ele, balbuciando a música que Stella cantava, todas as vezes que o alimentava, e junto à cantoria ele soltava pequenos risos bem baixos. Não pude acreditar que era mesmo Leonard. Ele tinha esta capacidade afinal e ele sentia e estava feliz. Leonard. Leonard. Eu o chamei sem parar, mas ele não me respondeu, mas continuou a cantar a música, e seus risos estavam mais frequentes. E ele pareceu olhar para mim, virando sua cabeça de uma forma desajeitada. Gritei por nosso pai. Leonard estava cantando, e estava rindo. Isso não era possível. Nosso pai precisava saber disso. Quase não conseguia segurar o interfone que ficava ao lado de minha cama. Disquei trêmulo, e sempre olhando para Leonard, que me olhava fixamente, e ria. Parecia que neste momento ele ria de mim. Meu pai atendeu o interfone e veio ao nosso quarto. Mas quando ele abriu a porta, Leonard se calou. Ramon. O que houve, filho? Contei o que eu tinha ouvido do meu pai. Ele disse que não era possível, e que eu só podia estar sonhando. Leonard mal tinha um cérebro perfeito formado. Nunca poderia aprender a cantarolar e sorrir. Disse para eu tentar dormir, e a pedir a Stella que me trouxesse um copo de leite morno para ajudar no sono. Ele foi até próximo à porta do quarto, e pegou o interfone. Quando ele ligou na cozinha para me trazerem leite, e algo para me acalmar, ouviu-se pela casa inteira os gritos do empregado. Getúlio esta noite ele estava de serviço. Nosso caseiro foi até a cozinha, e enquanto ele procurava Stella para atender ao meu pai, decidiu ele mesmo pegar o leite no freezer. Foi quando ele teve a visão mais tenebrosa da sua vida. Senhor. Senhor, chame a polícia. Stella ela está morta. Mas venha ver, senhor. Quando meu pai desceu até a cozinha onde estava o empregado, ele abriu o freezer, e a visão que meu pai teve o fez ter ânsias de vômito. A cabeça de Stella estava no freezer dissipada. Ela havia sido decapitada por algum louco. Dentro de nossa própria residência no meu quarto eu vi algo de novo que me encheu de pavor. Leonard virado de costas para mim. Parecia dormir, mas pude ouvir ele rindo e cantarolando novamente. E de sua boca saiu uma frase que me lembro com tamanho pavor até hoje. Leonard sabe o seu destino, Ramon. Soltando uma gargalhada espalhafatosa logo depois. No desenrolar das investigações, a casa estava cheia de policiais. Meu pai e os outros homens da casa foram levados sob custódia para investigação. Eles haviam pegado todas as fitas do DVR para analisar as imagens e ver se algo foi registrado. Vi quando um dos investigadores perguntou para meu pai sobre eu e Leonard, como faria com a gente. Meu pai respondeu que minha mãe já estava chegando. Ela viria para ficar conosco até a volta dele e ficaríamos bem. Ele havia contratado um segurança particular há poucos dias, e minha tutora ficaria agora com a gente à noite. Assim que meu pai foi levado com o caseiro da noite para a delegacia, eles iam prestar depoimentos sobre o assassinato de Stella, que até agora estava sem solução. Nossa casa agora ficaria sob observação da polícia, até que se achasse o culpado. No momento que a viatura levou meu pai, pedi para a tutora se ela poderia me levar a outro quarto, pois já estava cansado de tudo aquilo, e apavorado com a simples presença de Leonard naquela casa, mas ninguém acreditou no que eu havia falado. Ela me deixou sentado na sala, bem próximo de onde estava a cadeira de Leonard.
Depois do que houve aquela noite passada, estava apavorado demais com a condição de estar ao lado dele. E pior, Leonard movimenta a cabeça dele para meu lado e balbucia novamente a frase que meu pai disse dias atrás. Conhece o destino de Leonard, Ramon? Ele me olhou, com sua cabeça torta virado para mim. Não contive meu pavor. Comecei a gritar para que a tutora voltasse, para que me ajudasse, me tirasse dali. Minha mãe, ouvindo, desceu correndo as escadas, me perguntando o que houve, pois todos estavam apavorados com a morte cruel de Stella. Ramon, o que está acontecendo? Por favor, mãe, você tem que acreditar, Leonard. Ele falou. Droga. Pare com isso. Sabe que Leonard não tem esta capacidade, Ramon. Eu sei que deve estar em pânico com o que houve aqui, mas Ramon, por favor. Não. Isso não podia estar acontecendo. Ninguém estava acreditando em mim. Quando minha mãe saiu e foi buscar água para que eu me acalmasse, Leonard sorriu para mim, um sorriso irônico, maldoso, que estremeci. Comecei a bater em minha cadeira e a gritar. Ela e minha tutora voltaram correndo desesperadas, mas eu não aguentava mais aquilo. Tirem ele de perto de mim. Já. Minha mãe encheu os olhos de lágrimas. Ela não entendia o que estava acontecendo comigo. Ela não acreditava em mim, mas havia algo muito macabro em Leonard. Ele estava mostrando isso para mim. E para mais ninguém. Mas por quê? O que ele queria com tudo aquilo? Esconder de todos o que podia fazer isso ser realmente. Eu já estava apavorado, pois Leonard, o que aconteceria se ninguém me ouvisse? Se ninguém observasse? Eu já tinha plena certeza do que aconteceu com Stella. Tinha algo a ver com Leonard. Foi o nosso segurança que o levou ao quarto, pois ele já não tinha visto a cuidadora no corredor em frente ao nosso banheiro. Minha tutora ficou comigo no quintal, próximo à piscina, por toda a madrugada. E quando foi chegando a manhã, disse que me levaria para o quarto para eu poder descansar desta noite horrível, mas que havia colocado Leonard no quarto de hóspedes. A manhã chegou, e eu não podia dormir, estava com muito medo. Eu não sabia o que poderia acontecer, mas acabei adormecendo de cansaço. Estava acordando ainda muito sonolento, quando senti uma respiração atrás de mim. Comecei a tremer, sabia que era Leonard, mas não consegui nem olhar para trás. Ele devia estar parado bem ao lado da minha cama. Então ouvi de novo sua voz. Você sabe qual o destino de Leonard, Ramon? Quando decidi me virar, Leonard estava em pé ao lado da minha cama. Ele só me olhou fixamente e saiu do quarto onde eu estava. Não demorou muito até que eu pudesse ouvir os gritos de minha mãe desesperados. E de repente pararam. Me joguei para o chão. Isso não podia estar acontecendo. Leonard estava fazendo algo ruim com minha mãe, e eu tinha que proteger ela. Só que eu havia me precipitado quando me joguei no chão, para me rastejar à procura de ajuda, e tentar fazer com que Leonard parasse. Eu esqueci de pegar o interfone antes para chamar minha tutora Lucia. Não. Eram os gritos que eu ouvia vindos do quarto. Eu rastejava pelos corredores da casa, gritava por Lucia, ou por ajuda, na esperança que o segurança me ouvisse. Mas nada, e nem ninguém apareceu. Minha mãe já havia parado de gritar no andar de baixo. O que poderia significar que Leonard já poderia tê-la matado. Foi o que pensei no momento. Socorro, socorro, eu gritava incansável. Nossa casa era muito grande, e se os empregados estivessem na outra parte da casa, eles não poderiam me ouvir. Eu tive que me rastejar escadaria abaixo, para chegar até o outro andar com extremo cuidado, para não me acidentar. Pouco eu podia fazer na minha condição, e se me machucasse faria menos diferença ainda. Quando cheguei no andar de baixo, e comecei a me rastejar para o quarto de minha mãe, a cena que eu vi era de impressionar. Nosso segurança caído em frente à porta, seu pescoço estava cortado, e o chão estava cheio de sangue. Lucia mais à frente deitada estava desacordada. Eu não podia ver como estava minha mãe, pois Leonard estava em pé bem à minha frente, com a faca cheia de sangue em suas mãos, e com os olhos distantes. Ele apenas balbuciava a frase que ecoou em minha mente até os dias de hoje: você sabe o destino de Leonard, Ramon. Ele é apenas um receptáculo. Eu já estava preparado para morrer. Não podia me defender, afinal. O impressionante foi que Leonard deixou a faca cair no chão e foi embora, me deixando lá com os corpos das pessoas que ele tinha matado. Me rastejei até o quarto de minha mãe. Só o que pude ver foi sua mão saindo para fora da cama, mas não tinha reação. Eu fiquei ali no quarto deitado até que meu pai chegou. Quando ele viu a cena, ficou desesperado. Me vendo acordado, me pegou no colo e pediu para o caseiro que estava com ele pegar minha cadeira.
Me colocou sentado nela e disse que ia procurar Leonard. Eu lhe disse o que aconteceu e ele me falou que sabia, pois as fitas com as gravações do DVR mostraram que Leonard havia matado Stella. Na filmagem mostrava Stella entrando na cozinha com Leonard na cadeira. Ele furtivamente pegou uma faca da gaveta, e quando ela se abaixou para pegá-lo, ele desferiu uma facada em seu pescoço. Depois subiu em cima dela, e desferiu outras várias facadas, e após isso a decapitou com crueldade, cortando sua cabeça e a colocando no freezer. Ele saiu da cozinha e foi sozinho para o quarto caminhando. A casa estava cercada pela polícia. Se Leonard não estivesse longe, eles o pegariam. Meu pai, assustado, me falou que Leonard podia fazer parte de um plano bem maior do apenas ser um doador de órgãos, ou um corpo apenas. Nunca mais soube nada de Leonard, mas tenho pavor de que um dia haja a possibilidade de sua volta.